Olá, vamos falar um pouco mais sobre os filósofos pré-socráticos. Quando a gente fala de pré-socrático, obviamente a gente já tem em mente a grande importância que Sócrates teve. Se nós formos avançar na história, óbvio, de Sócrates para frente, não de hoje para trás, e nós chegarmos em Hegel, que foi um filósofo alemão do século XIX, Hegel fala do conceito de indivíduo fortalecendo-se ali no mundo grego, na filosofia grega. Ou seja, aquilo que nos parece tão natural, que seria nos vermos como indivíduo, para ele começa a aparecer ali na Grécia. E certamente as figuras de Sócrates e de Platão têm uma importância monumental nisso daí. O Hegel diz que antes dos gregos o conceito de indivíduo era desconhecido, porque os homens achavam que era natural se submeter ao rei, se submeter a quem quer que seja, como se fosse um dado da natureza, tal como é uma montanha, uma árvore e assim por diante. E hoje eu quero falar com você sobre o Heráclito, o grande Heráclito que viveu aí entre os anos 540 e 475 a.C. Lembrando uma vez mais que os pensadores pré-socráticos buscaram a unidade por trás de todas as coisas. Em outras palavras, um elemento único, primordial, aquilo que está em tudo. Eles buscaram, através do pensamento, a unidade subjacente a toda a natureza. E os estudiosos da filosofia consideram que a filosofia começa com os pré-socráticos, mais especificamente com Tales de Mileto. Mas vamos lá, algumas ideias do nosso Heráclito. Primeiro, Heráclito nasceu em Éfeso, foi um crítico da democracia, um crítico de Homero, e Heráclito tinha um estilo bastante difícil, bastante enigmático. E Heráclito tem uma ideia muito interessante que difere o mundo grego do mundo judaico-cristão, que é a ideia de que o mundo é eterno. Ou seja, na mente de Heráclito e de muitos outros pensadores gregos, o mundo sempre esteve ali, sempre existiu. A nossa mente vai retrocedendo nas origens. E se você pensar bem, tem que existir um ponto em que alguma coisa eterna sempre esteve ali e foi a gênese de tudo. Porque se a máxima de que nada pode vir do nada é verdadeira e parece bastante verdadeira e óbvia, tem que haver um momento em que alguma coisa iniciou as outras coisas. E se essa coisa primordial não pode ter sido gerada pelo nada, porque o nada gera, ela tem que ser eterna. Na nossa visão cristã, Deus é esse ser inicial, que Tomás de Aquino, tomando emprestado o pensamento de Aristóteles, chamou de primeiro motor, aquele que dá o primeiro movimento a tudo e aquele que também é a causa de todas as coisas. Aristóteles cria num Deus, mas num Deus diferente do nosso, não era um Deus pessoal, e para Aristóteles Deus era o primeiro motor de tudo. Só que na mente de Heráclito, o mundo era eterno. Na visão cristã, conforme está lá em Gênesis, visão judaica, visão cristã, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Houve um começo em que Deus, o eterno, deu o start. E para Heráclito, o mundo é eterno. E o mundo ocidental, nesse sentido, vai seguir muito mais a visão bíblica do que a visão grega, já que até mesmo a ciência tem uma ideia de que houve um começo, o Big Bang, e seja lá daqui a quantos bilhões de anos vai haver um fim. O Sol vai se apagar, a vida vai se extinguir e por aí vai. Aí Heráclito vai buscar, assim como o Tales, o Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, o Demócrito, o Heráclito vai buscar uma unidade primordial a todas as coisas, o elemento que está em tudo. Para o Tales é água, para o Anaximandro é algo indeterminado, para o Anaxímenes é o ar, seja o ar literal que nós sentimos, seja algum tipo de ar, né?
para o Demócrito é o átomo, e por aí vai. E nós temos aqui o Heráclito. Para o Heráclito, o elemento primordial a todas as coisas é o fogo. Olha que interessante. O fogo seria a unidade básica do mundo físico. Mas o mundo seria uma manifestação do Logos, o princípio divino que controla o fluxo de todas as coisas. O Logos é um conceito dos gregos, uma espécie de razão universal que traz racionalidade ao mundo, né? E o Heráclito vai nessa linha de raciocínio de ser uma espécie de intérprete do Logos, que manifestou a razão ao ser humano. E esse conceito de Logos, ele também aparece na Bíblia com uma mistura meio bíblica, meio grega, já que no Evangelho de João está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e no grego ali ele usa o termo Logos. É claro que João usa a linguagem ali no Gênesis, né? No princípio Deus criou, no princípio era o Logos, mas é óbvio que Logos é um termo que está intimamente associado com a filosofia grega. Mas o fogo para Heráclito era a unidade primordial que estava ali sendo controlado pelo Logos. Outro ponto interessante é a famosa frase de Heráclito que eu vou ler aqui. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. A gente interpreta, né, parafraseando, dizendo que nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio está em constante fluxo e ele está sempre mudando. Então você entrou no rio, você saiu, você entrou, o rio é outro. E de certa forma você é outro também, porque um dos elementos fundamentais da filosofia de Heráclito é que tudo está em constante fluxo. A única realidade imutável é o fluxo permanente de todas as coisas. E para fechar, Heráclito dizia que a verdade procedia da natureza e seria acessível a todos, falando também da verdade entre verdade e opinião. Esse é o nosso Heráclito, mais um filósofo pré-socrático. Olha aqui a nossa playlist com os filósofos pré-socráticos para você aprender mais sobre eles. Um grande abraço e até a próxima.